Irmãos, prosseguindo na comunhão, hoje nós estamos concluindo esses dois primeiros capítulos de 1 João, né? Capítulo 1 e capítulo 2 dessa epístola de 1 João. Eu vou compartilhar bem brevemente com os irmãos, vamos dividir o tempo com o André também, ele vai prosseguir, para que a gente possa concluir esse capítulo que tem um tema, que tem uma, vamos dizer assim, a ênfase dessa epístola de João é comunhão, né? Nós vimos princípios muito ricos nessas últimas mensagens que tem que nortear, que nos dá um norte sobre a nossa comunhão com Deus. E o nosso desejo, eu creio que é o desejo dos irmãos também, com que essas palavras possam elevar o nosso nível de comunhão com Deus. Eu creio que todos nós temos o desejo de termos plena comunhão com Deus. Todos nós temos essa necessidade, é algo que está dentro de nós em termos de comunhão com Deus. Mas nós precisamos elevar o nosso nível, que o nosso nível de intimidade com Deus seja elevado. E eu creio que essa palavra veio para a igreja para que é isso. Para que o nosso patamar de intimidade, de comunhão com Deus seja elevado. Que a nossa intimidade com Deus seja cada vez mais íntima realmente. Porque por muitas vezes, por muitos anos, nós passamos acomodados na nossa zona de conforto. Nós oramos, nós lemos a palavra, nós reunimos regularmente, mas nós vivemos tempos difíceis. Eu creio que os irmãos têm a percepção, têm visto as coisas acontecerem, têm visto a dificuldade das pessoas, de irmãos, eu falo de irmãos, em reunirem, em termos comunhão, com relacionamentos, com tudo aquilo que nós estamos vivendo. Os irmãos são testemunha de tempos difíceis que nós estamos passando. E o que nos salva disso? A nossa comunhão com Deus. Se a nossa comunhão com Deus é saudável, é regular, ela reflete em todas as áreas das nossas vidas. Irmãos. Em todas as áreas das nossas vidas. Porque nós somos reflexo da nossa comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus e existe um problema, eu pergunto aos irmãos, é da parte do Senhor ou é da nossa parte? Com certeza é da nossa parte, não é isso? Da parte de Deus, 1 Coríntios 1,9 fala que fiel é Deus que nos tem chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. É da fidelidade de Deus, é uma aliança de Deus conosco, que nós tenhamos comunhão com Ele e com seu Filho. Então, da parte dele não tem problema. Se existe um déficit nessa comunhão, está na nossa parte, no nosso coração. A palavra em 1 João, versículo 3, diz assim, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o teor da nossa comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a base da comunhão dos filhos de Deus. Essa é a base da comunhão da igreja. Essa tem que ser a síntese, a ênfase das nossas comunhões. Que se nós estivermos plenamente, irmãos, plenamente sucintos, com entendimento, com o coração aberto, com toda a pureza devida a Cristo, em comunhão com o Senhor, a nossa vida vai correr plenamente. Esses tempos difíceis que nós estamos vendo aí, nós vamos passar ele em calmaria, em paz de espírito. Muitas vezes a gente olha para os tempos e fala assim, puxa vida, se a coisa está feia e ainda vai piorar, o que será de mim? Porque é o que a palavra diz, as coisas vão só piorando, vão se intensificando os ataques do inimigo, aquilo que o mundo nos oferece, e o que vai nos salvar disso é a nossa comunhão com o Senhor. É o nosso conhecimento de quem é o nosso Deus. É o nosso permanecer na presença do Senhor. No versículo 6 diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por quê? Quando nós temos comunhão com o Senhor, nós entramos na presença do Senhor, essa luz brilha no nosso interior. E por brilhar essa luz no nosso interior, nós somos expostos. Não é assim? Quando você entra num quarto escuro que acende a luz, aparece tudo, né? Clareia e você vê tudo. Nós somos expostos. Não tenha receio, irmão, em ser exposto diante do Senhor. Não tenha esse receio. Isso é salvação para nós. E ele fala, mentimos e não praticamos a verdade.
Essa palavra verdade quer dizer realidade. No grego, no original grego, ela é aletheia, que quer dizer realidade de Deus, genuinidade, autenticidade, sinceridade, honestidade. Então, quando ele diz para nós, mentimos e não praticamos a verdade, quer dizer que nós não estamos praticando a realidade de tudo aquilo que Deus é. E quando nós estamos na luz do Senhor, somos expostos, aí nós podemos ver onde é que estão as nossas falhas. E nos arrependermos, que é o que diz o versículo 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e ainda nos purificar de todas as nossas injustiças. Entenda, irmãos, que essa palavra é remédio para curar o nosso déficit de comunhão com Deus. É a maneira que nós temos em melhorar, em mudar o patamar da intensidade da nossa comunhão com Deus. Se nós olharmos para essa palavra com essa mente, com esse coração, de que nós vamos ser tomados de toda a plenitude de Deus a partir do momento em que a gente receber essa palavra e ter comunhão com Deus segundo os princípios de Deus, a nossa vida vai ser abençoada, irmãos. Porque nós vamos experimentar da perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E isso tenho certeza que os irmãos também creem que é maravilhoso para cada um de nós. Por isso eu queria compartilhar com os irmãos, lá no livro de Joel, Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Esse período do profeta Joel era um período muito difícil para o povo de Deus. Eles estavam passando muita escassez de comida, os pastos secos, ameaças de guerra, dificuldade de todas as formas. Realmente era um período muito difícil. E o povo precisava se voltar para Deus. E Deus, o Senhor, fala com eles assim. Vou ler primeiro esses versículos para os irmãos para a gente poder compartilhar. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isto em jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Irmãos, essa aqui é uma síntese de uma verdadeira comunhão com Deus. Ele diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O que é conversão? Mudança de mente, maneira da gente pensar. E quando muda a nossa mente, muda também o nosso coração. Por que nós temos tantas dificuldades nisso? Porque tanto a nossa mente quanto o nosso coração se transforma num só órgão, que é a nossa alma. A nossa alma é mente, vontade e emoção. Ou seja, eles estão ligados, coração e mente. O que a mente pensa, o coração sente. O que o coração sente, a mente pensa. E assim nós agimos dessa forma. Então há uma necessidade de nós sabermos separar essas coisas. Conduzir essas coisas dentro de cada um de nós. E eu falo isso para os irmãos na presença de Deus. E como é que a gente faz isso? Nos voltando para a luz. Somente exercitando o nosso espírito. Somente permitindo que o Senhor nos exponha de uma forma que nós possamos ver a nossa verdadeira condição diante de Deus. Essa é a maneira de nos convertermos ao Senhor de todo o coração. E isso aqui ele fala, isso com jejum, com choro e com pranto. A diferença de choro e pranto. Quantos aqui já chorou de alegria? Muitos de nós, não é? Nós já choramos de alegria, de satisfação, de emoção, né? Puxa, uma coisa muito boa, nós choramos. Mas você já pranteou? O pranto é o choro da perda. O pranto é o choro da dor, do sentimento profundo. Essa é a diferença de choro e pranto. Isso quer dizer, daquele sentimento que brota de dentro realmente do teu coração. E ele fala para nós a conduta. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Isso é que eu quero dizer com os irmãos, que é um princípio que nós temos que guardar. Irmãos, não é uma palavra de exortação. Pelo contrário, é uma palavra que vai elevar o nosso nível de comunhão com Deus. Aqui ele fala, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. No Velho Testamento, as pessoas, por indignação
ou por revolta, por dor, tinha o princípio de rasgar a sua veste. Né? Davi rasgou a sua veste quando Abner morreu. Davi tinha feito uma aliança com Abner, lá em 2 Samuel, e Joabe, de uma forma injusta, mata Abner. Davi, indignado com aquilo, revoltado com aquilo, ele rasga a sua veste, determina que o povo também rasgasse as suas vestes. O rei Ezequias, também com ameaça de guerra sobre o povo, também rasgou as suas vestes. Outras pessoas fizeram isso, rasgaram as suas vestes. O rasgar as vestes quer dizer que é um sintoma de angústia, de um lamento profundo, de indignação, de revolta e rebelião dentro do coração. Mas é um sentimento externo, é algo externo, algo dentro de nós, de fora de nós. Por isso que ele fala, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Irmãos, isso são coisas legítimas no nosso exterior, na nossa pessoa. É intrínseco dentro de nós, da nossa natureza, enquanto natureza pecaminosa, que nós tenhamos rebelião dentro de nós, indignação, nos sentimos injustiçados, né? Que tem esse sentimento, isso é normal do ser humano, mas não é lícito e não é genuíno e não é puro na presença de Deus. Por que eu falo isso para os irmãos? Porque Deus quer mudar você e a mim de dentro para fora. A transformação que o Senhor faz em nós é sempre de dentro para fora. Por muitas vezes nós queremos mudar o nosso exterior, né? Quantas vezes nós temos problemas com os irmãos, com as pessoas, que a gente rasga as nossas vestes. Vamos dizer, ele despeja tudo que está dentro de nós, a gente fere, causa morte, causa problema, causa indignação. O outro lado se sente injustiçado, você também se sente injustiçado e tudo isso. Isso é rasgar a nossa veste. Mas se nós tivermos na nossa mente e no nosso coração, lembra que eu falei para os irmãos do desejo e da necessidade que nós temos de separar essas coisas? Na nossa mente e o nosso coração, esse sentimento de rebelião, de injustiça na presença de Deus, a nossa comunhão não será saudável diante de Deus. Uma coisa nós temos que ter sempre na nossa mente, irmãos. Nós temos que chegar diante de Deus segundo os princípios do próprio Deus. E para isso nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos ter entendimento de quem é Deus. Por isso eu falo para os irmãos que essa palavra de 1 João, da Epístola de João, veio para elevar o nosso nível de comunhão a Deus. Nós precisamos tratar o pecado, saber aplicar o sangue, não amar o mundo, saber separar aquilo que é mundo, aquilo que vem de Deus. Nós precisamos conhecer que nós não somos mais escravos do pecado, nós não servimos mais o pecado como escravos, nós fomos libertados pelo Espírito e pela lei da vida, nós fomos libertos disso realmente, né? Nós temos uma unção dentro de nós que nos governa, que nos dá a direção, que nos dá um norte, que sopra nos nossos ouvidos e confirma no nosso coração aquilo que devemos fazer. Tudo isso na comunhão com o Senhor, diante do Senhor, na presença de Deus. Isso mostra para nós a maneira correta de nós lidarmos uns com os outros, amarmos os irmãos. Isso tudo que eu estou falando para os irmãos é relacionamento. É resultado de uma comunhão com Deus. É resultado daquilo que nós estamos diante de Deus, da maneira que nós estamos diante de Deus. Lembrando sempre os irmãos sabem, mas nós temos que ser enfáticos nisso. Diante de Deus, nós não escondemos aquilo que está no nosso coração. Irmãos, não pense você, nem eu, que você sabe aquilo que está dentro do seu coração. Nem nós mesmos sabemos. Em quantas situações nós somos surpreendidos por sentimentos mesquinhos, egoístas, de raiva, de ira. Eu estou dizendo sentimentos que povoam o nosso coração e a nossa mente, que nos traz sentimentos de rebelião, de injustiça ou de justiça própria dentro de nós mesmos. Não é assim? Você está lá no trânsito, tranquilinho, ó Senhor Jesus, a pessoa vem te ferra, você, opa! Rápido assim, ó. O irmão passa perto de você, fala qualquer coisinha, você já... Isso tudo está dentro de nós. Mas na presença de Deus, essas coisas não podem e não devem existir.
E quando o Senhor fala, rasgai o vosso coração. As nossas vestes são substituíveis. O nosso coração, de uma maneira natural, não é substituível, né? Eu digo o órgão, né? O órgão pode ser transplantado, mas aquilo que você é, a sua personalidade, a sua alma, essa não pode ser substituída. E quando o Senhor fala, rasgai o vosso coração, você abre e dilacera o seu coração da presença de Deus, você está completamente exposto diante de Deus. Você está entregue diante de Deus. Aí sim o Senhor tem caminho. Irmãos, e se isso acontecer conosco, falo isso para os irmãos e para mim, com toda certeza a nossa comunhão com Deus vai mudar. Vai ser elevada de patamar. Vai mudar aquilo que nós temos de conhecimento do próprio Deus. E qual é o limite desse Deus, irmãos? Qual é o limite? Não tem limite. Então, aquilo que nós podemos desfrutar dessa plenitude da comunhão de Deus também não tem limites. Nós não podemos nos conformar ou ficar nessa zona de conforto de que está tudo bem conosco, porque nós somos filhos de Deus, nós temos um Espírito dentro de nós e uma vida que foi nos dada. Para quê? Para que nós pudéssemos desfrutar ao máximo do que Deus é. Ao máximo. Né, os irmãos sempre falam, o Miguel fala sempre isso, eu gosto dessa ilustração. O Senhor nos deu um cheque em branco, irmãos, um cheque em branco, numa conta sem limites. E muitas vezes a gente pega alguns centavozinhos ali para poder acudir uma coisa ali, outra coisa aqui e tal, vai vivendo a vida aos trancos e barrancos, sem a realidade da plenitude de tudo aquilo que Deus é para nós. Nós precisamos ter isso no nosso coração, irmãos. Nós ainda vamos ter muitas mensagens, muitas palavras sobre essa primeira epístola de João. E toda ela norteia a nossa comunhão com Deus. Que o Senhor nos dê realmente clareza, sabedoria e espírito de busca para que essa comunhão nossa possa ser mudada, possa ser elevada. Que nós possamos ter um outro patamar realmente da presença de Deus. Você quer continuar tendo uma vida miserável, sendo filho de um pai rico, milionário? Quem quer isso? Das insondáveis, a palavra fala insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, por diversas situações nós nos pegamos desesperados, ansiosos, nervosos, sem direção, sem saber quem será por nós, não é? Aí a gente invoca o nome do Senhor, exercita o Espírito, lembra da palavra, as coisas vão mudando no nosso interior, as coisas vão se acalmando, essa paz vem sendo tomada. Por que nós não podemos viver a plenitude dessas coisas? O que nos impede disso? O que nos impede de viver a plenitude de Deus? Só nós mesmos, irmãos. Nós somos o limite. Nós, cada um de nós, o nosso coração é o freio de Deus. Ou você pode tirar a mão desse freio e permitir que o Senhor trabalhe na sua vida, ou você pode ficar segurando ali, pisando no freio, e assim sofrendo com todas as circunstâncias que esse mundo nos oferece e nos impõe. Que o Senhor nos dê clareza sobre isso, irmãos. É o sentimento que eu tinha, o André vai compartilhar mais um pouquinho conosco, mas que o Senhor possa realmente dar uma chacoalhada em nós que eu digo como igreja em Uberaba, na nossa comunhão com o Senhor. Que se nós estivermos bem, saudáveis, com bem-estar espiritual ali na presença de Deus, pode ter certeza, irmãos, que a nossa vida muda. A vida da igreja muda, a vida dos nossos filhos muda, no nosso trabalho, dos nossos vizinhos, das pessoas que nós temos relacionamento. A gente muitas vezes tem o péssimo hábito de nos justificar diante de Deus. Ah, mas eu estou por causa disso, aquilo ali não está bom. Ah, as coisas não são assim. Eu não gosto de tal irmão. Aconteceu uma coisa no passado. Aquilo ainda está angustiado dentro de mim. Eu estou cheio de mágoas, de problemas, de dificuldades. Não tem nada, irmão. Nada, nada. E que o Senhor não possa curar. Mas nós temos que aprender a rasgar o nosso coração diante do Senhor. Não leva para o Senhor rebelião, não rasga as suas vestes diante de Deus. Não leva para o Senhor mágoas, não leva para o Senhor
injustiças, isso não vem dos princípios de Deus. Nós temos um Deus que é amor, que é benignidade. Perdão, irmãos, eu vou ler o finalzinho do versículo com os irmãos. Versículo 3. Ele diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Ele é compassivo. Ele é tardio em irar-se. Ele é amor, ele é grande em benignidade. E se arrepende do mal. Se você tem receio de estar na presença do Senhor dessa forma que aleteia, com genuidade, com honestidade, com sinceridade, não tenha. Porque esse Deus é tudo isso que está falando aqui. Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, ele é amor, ele é benignidade e ele se arrepende do mal. O Senhor nos dê tal realidade, irmãos. Queria orar com os irmãos, bem rapidamente, para o André continuar compartilhando. Senhor Jesus, ó Senhor, nos ensina realmente rasgar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Que isso seja realidade no nosso meio, na nossa vida, Senhor Deus. Não permita que tenhamos ainda algum tipo de receio na Tua presença, Senhor Deus. Não queremos levar diante de Ti tudo aquilo que está na nossa alma, mas queremos estar na Tua presença abertos para que o Teu Espírito possa nos transformar, Senhor. Ó Senhor, nos dá a realidade disso. Nos faz viver dessa forma, Senhor, para que não possamos viver nesse mundo não como pessoas que vivem o mundo, mas daqueles que conhecem o Senhor, Senhor. E Tu és benigno, compassivo, misericordioso. O Senhor é tardio em irar-se, Senhor. Queremos estar hoje na Tua presença dessa forma, Senhor, com tudo aquilo que Tu és. Abençoa a nossa comunhão, Senhor. Nós Te louvamos nessa manhã. É em Teu nome que nós oramos, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Rasgar o coração e não as vossas vestes. Interessante isso, porque se eu rasgar minhas vestes aqui, todo mundo vê que eu rasguei, né? E se eu rasgar meu coração aqui, você vai ver? Às vezes você está quietinho, sentado aí, ó, rasgando seu coração. Ninguém está vendo. Sabe quem está vendo? Só o Senhor. O Senhor quer nos levar para a realidade, não para uma vida de aparência. Ficar rasgando meu coração aqui, todo mundo está vendo, e às vezes não é tão genuíno assim. Mas se for de coração e não só das vestes, aí é genuíno. Ou seja, o Senhor está te convocando a fazer algo genuíno, com realidade. Por isso que ele fala, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. 1 João capítulo 2, versículo 27, fala da unção. Diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Esse versículo ele é mais fácil de ser vivido do que de ser explicado. Porque como é que você vai explicar como é que a unção te ensina? E tem muita deturpação, às vezes, desse versículo também, por causa disso aqui, ó. Não tendes necessidade que ninguém vos ensine. Algumas pessoas falam, então acabou, eu sozinho estou indo bem, não preciso de ninguém mais para me ensinar. Não é isso. O Senhor quer nos levar ao seguinte, primeiro, a unção aqui é o Espírito Santo que você ganhou. Você já tem esse Espírito Santo dentro de você. E aqui fala assim, ó, que vos ensina a respeito de todas as coisas. Ensina sim. Você já não experimentou isso no seu dia a dia? Ensina o que você tem que fazer ou não. É ou não é? Ensina o que você tem que falar ou não. Se você deve ir ou não deve ir. Você já viveu essa experiência? É essa unção que está te ensinando. Mas, por exemplo, eu vou ler Apocalipse, deixa que a unção vai me ensinar, não preciso de nenhum irmão. Não, não é isso. Aí eu vou precisar de comunhão dos irmãos para me ajudar a entender certas porções da palavra. E na comunhão com aquele irmão, a unção dentro de mim vai testificando. Então não é vida isolada. Não tem necessidade que ninguém me ensine. É unção. E tem muitos irmãos que pensam assim, vive vida isolada, achando que tem a unção e está com Deus, está muito bem. A unção te governa, irmão, no seu dia a dia.
em todas as decisões que você vai sentir, vai tomar. Mas aí vem uma outra pergunta, né? Como que a unção vai te ensinar se nós não permanecemos na presença de Deus? Como é que o Espírito Santo pode ensinar alguém que não permanece? Como é que o Espírito Santo pode ensinar alguém que não tem comunhão? Como é que ele pode ensinar alguém que não lê a palavra? Isso é impossível. Por quê? Porque se eu não leio, se eu não tenho comunhão, se eu não permaneço, o que eu sei para ele me ensinar? Eu não sei nada. Ele até está falando às vezes, mas eu não tenho sensibilidade, eu não tenho intimidade, eu não tenho discernimento. E eu fico na minha dificuldade de entender isso. O Espírito Santo é que nos ensina. E é por meio do Espírito que a gente vence. Quando você vai lá em Romanos 8, no versículo 13, diz assim, ó, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Como é que você mortifica os feitos do corpo? Pelo Espírito. Tem outro jeito? Não. Como é que você mortifica os feitos do corpo? Pelo Espírito. Se tivesse outro jeito, a gente até tentaria, mas não tem. A palavra teria falado, mas não tem. O único jeito, irmãos, de nós mortificarmos os feitos do corpo, e aí inclui a nossa carne caída, a nossa carne mortal, o nosso ser pecaminoso, é por meio do Espírito. É estar ligado com a unção. Porque se eu viver segundo a carne, eu vou para a morte. Mas se eu usar o Espírito que está dentro de mim, essa unção, o exercitar constante dessa vida, eu caminho para a vida. Essa escolha você tem ela todo minuto diante de você. A cada instante, nós precisamos exercitar o Espírito. E no versículo 14 de Romanos 8, ele fala, pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Apenas nós, os filhos de Deus, temos o privilégio de ser guiados pelo Espírito. O mundo não tem, você tem, porque você é filho de Deus. Você pode ser guiado pelo Espírito Santo. O diabo, ele guia os seus filhos, o Espírito guia os filhos de Deus. E nós somos guiados pelo Espírito do Senhor. Então, para manter comunhão, eu preciso permanecer no Senhor. E quando a gente permanece no Senhor, para eu permanecer no Senhor, eu preciso cuidar da unção que eu tenho com Ele. Essa unção interior, você precisa cuidar dessa unção que tem no seu interior. Porque aí sim, você cuidando dela, você permanece no Senhor. E essa unção vai te ensinar todas as coisas. Aí você volta lá em João 2, de 28, ele fala assim, 1 João 2, 28, ele fala, filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. E não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Esse versículo tem, mexido comigo uns tempos para cá, depois a gente começou a ler bastante João aqui, 1 João. Porque isso aqui, irmãos, é muito prático. O Senhor está voltando e nós sabemos. E em breve nós vamos estar diante dele. A questão é, como nós vamos estar diante dele? Qual a nossa reação? Sair envergonhado ou ficar confiante? Isso é algo que eu tenho que decidir hoje, agora. Quando você vai lá em Lucas 21, 34, diz assim, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Você já viu aquela prova do laço? Os cowboys fazem muito, prova de laço. Solta o bezerro correndo, o cara sai correndo atrás dele de cavalo e pega. Já viu quando ele laça o bezerro, o tranco que aquele bezerro leva? Ele dá um puxão para trás de uma vez. Foi pego repentinamente como um laço. Quando eu leio esse versículo, me vem aquela figura. O Senhor voltando e muitos filhos de Deus sendo pegos de surpresa. Como um laço. Fui puxado. Acabou comigo. Me deu aquela... Acabou. Todos os planos, todos os projetos, de repente eu fui pego de surpresa. Veio um laço. Surpresa desagradável. E a palavra fala para que a gente acautele. O que é acautelar-vos? Cuide, tenha cuidado, observe bem o seu viver, o seu falar, o seu dia a dia, o seu proceder. Por quê? Porque o Senhor vai voltar e esse dia pode ser um laço para muitos.
Mas para nós tem que ser galardão. Tem que ser alegria, tem que ser salvação, tem que ser uma festa. Nós os que estamos preparados e aguardando a volta do Senhor. E o 35 fala, pois há de vir sobre a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Toda a terra, irmãos. Isso vai ser algo mundial. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Como é que vigia? Orando. Qual o jeito certo de vigiar? Orando. É a melhor forma de você vigiar, para não ser contaminado com essa era, é orando. Para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Estar em pé e não como um laço, e não afastar envergonhado no dia da volta do Senhor. Melhor maneira de vigiar é orando. Ontem, o Zé Roberto compartilhou conosco a história de Ló e de Abraão, e aquilo é muito prático. Quando Abraão chegou nele, ele falou assim, você escolhe, se você for para lá, eu vou para cá, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Interessante que a palavra registra lá em Gênesis 13:10, que Ló levantou os olhos e viu aquela região bonita, bem regada, como o jardim do Senhor. Falou, isso aqui é maravilhoso. Conclusão, vou para lá. Quando ele levantou os olhos e viu aquela região, ele falou, eu vou para lá. E ele foi. E se você continuar na sequência da leitura, onde que ele vai armando as suas tendas, aonde ele chega? Sodoma. A escolha natural de Ló o levou aonde? Sodoma. A escolha com seus olhos humanos, com a sua análise humana. Qual é a análise humana? Bom, ali é bom, eu tenho gado, ali é um lugar muito verde, melhor lugar para se criar gado. Análise humana, conclusão humana. Eu não preciso nem orar. Está muito claro isso para mim, não preciso nem orar. É para lá que eu vou. Onde que ele foi parar? Lá no meio do mundo. Foi parar lá dentro de Sodoma. E ali ele se enraizou, fez negócio, prosperou, foi muito bem. Até o dia que o Senhor resolve destruir Sodoma. Aí quando o anjo chega lá e manda ele sair, pergunto para os irmãos, ele saiu fácil? Você percebe, irmãos? Para ir para lá, bastou um olhar. Olhou, analisou com a sua mente natural, falou, é para lá que eu vou, porque lá é muito bom. A gente, para ir para o mundo, a gente mesmo escolhe e vai. A gente é seduzido por aquilo que a gente vê. A gente olha que ali pode dar certo, que ali tem boas perspectivas, vai entrando, na hora que você vê, você está no meião do mundo. Mas para sair dali, o que precisou fazer? 19:16 de Gênesis. O anjo precisou pegar na mão dele. Sai daqui, eu já te falei, isso aqui vai ser destruído. Você percebe o amor de Deus? Como a gente faz? A gente, quando age independentemente, a gente vai fazendo coisa errada, De repente a gente não consegue sair, não consegue voltar, não consegue dar meia volta, não consegue nem se arrepender. Por isso que Romanos fala que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Aí o Senhor precisa me pegar para a mão, vem André, vem aqui. Ô Senhor, eu vou. Aí a gente cede e vai com o Senhor. É esse Senhor que é misericordioso, compassivo e se arrepende do mal. Esse é o Senhor que está cuidando de você e de mim. E aí, quando eles estão saindo, a mulher de Ló faz o quê? Ela olha para trás e se transforma na estátua de sal. E essa mesma porção está lá em Lucas 17, quando Jesus vem advertir, ele usa esse exemplo. Lucas 17, a partir do 28, ele fala assim, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que o Senhor está falando aqui? Que quando as coisas estiverem acontecendo, ele ainda frisa no versículo 31. Quem estiver no eirado e tiver os seus bens tiver os seus bens em casa, você está no eirado, você está em cima do telhado, a coisa está feia, você tem que fugir. Não, peraí que eu tenho que entrar lá dentro de casa, eu tenho que pegar os meus bens e tenho que sair. O Senhor falou, não dá tempo nem disso. O que o Senhor está mostrando?
seus bens. Onde é que estão os seus bens? Onde é que está o seu coração? Se você for atrás disso, que é o mesmo sinal da mulher de Ló. Ela estava saindo, mas o coração dela estava ficando. E ela olha para trás. E o anjo falou, vai, não olha nem para trás. Aquilo mostra um coração que, ainda que esteja saindo, ainda está ficando no coração. Irmãos, o coração tem que sair junto do mundo. E hoje o coração nosso tem que estar desarraigado das coisas desse mundo, para que essa consagração seja de forma suave e tranquila. E o Senhor fala, lembrai-vos da mulher de Ló, não queira descer para pegar seus bens, não, larga isso tudo. Lembra da mulher de Ló, que ficou amando o mundo e se tornou um testemunho. Sal, irmãos, é testemunho. Sal conserva e dá sabor. Ela se tornou um testemunho, a mulher de Ló, só com um testemunho negativo. Mas é um testemunho. De quê? De que eu não devo pôr meu coração nas coisas desse mundo. De que isso tudo aqui, logo, logo, vai acabar. E eu não quero sair da presença do Senhor envergonhado. Quando você vai em 1 João, no capítulo 3, começando o capítulo 3, ele fala assim, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Aqui fala, primeiro, grande amor nos tem concedido o Pai. Você é amado com um grande amor, não com um amor qualquer, é com um grande amor. E ele fala aqui que você não é só chamado de filho, você de fato é filho. Interessante, né? Quando o Miguel compartilhou essa porção aqui. O Senhor podia ter livrado a gente da perdição, sem nos tornar filhos. Podia. Mas não, Ele nos livra, mas também nos torna filhos. Podia ter te livrado do inferno e largado você para lá. Tá bom, tá livre do inferno, vai, prossegue. Não, além de ter nos livrado, Ele nos torna filho. E aqui fala, o mundo não nos conhece. Isso é uma salvação para nós, irmãos. O mundo não conhece nenhum de nós. Por isso nós somos peregrinos, por isso nós somos estrangeiros. Você é um estranho no ninho. Você está nesse mundo? Tá, nós estamos aqui, inseridos nesse sistema. Claro, nós estamos trabalhando, correndo atrás. Mas o mundo não conhece você, por isso que ele não te ama. Toda a sedução que ele quer te fazer é só para te matar, só para te atrapalhar. O mundo não vê em você intimidade alguma, ele não vê em você familiaridade nenhuma. Eu ouvi uma mensagem do irmão uma vez que falou assim, não tem amigos no mundo, se você tiver, que seja para pregar o evangelho. Eu falei, forte, mas é real. Se você for ter amigo no mundo, que seja para falar de Deus. Porque se você for ter amigo no mundo, se não for para falar de Deus, para quê? Vai ficar o tempo todo tendo conflito ali de realidade. Aí o versículo 2 fala, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse é o nosso futuro, irmãos. Isso é o que nos aguarda. É isso que é a nossa realidade, que a gente logo, logo vai estar. Então, quanto mais a gente vê o Senhor, mais a gente parece com o Senhor. Mais a gente permanece no Senhor, mais contempla o Senhor. E para terminar aqui, o versículo 3 diz assim, e assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Você tem essa esperança de ser parecido com o Senhor? Então o versículo fala assim, ó, assim mesmo se purifica. E aqui eu quero só dar uma palavra sobre a questão do partir do pão. Partir do pão, no 1 Coríntios 11, nós temos ali alguns princípios de como que nós partimos o pão. A partir do versículo 26 ali, Paulo diz assim, ó, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, quer ver? Termina o versículo, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje, agora há pouco a gente partiu o pão. Você sabia que você anunciou a morte do Senhor? Quando você partiu o pão? Você acabou de anunciar a morte do Senhor. É isso que você fez quando você participou agora há pouco. Então Paulo está falando isso. Todas as vezes que você come e bebe esse pão e esse vinho, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos fazer isso até a volta do Senhor. Esse é o primeiro ponto.
Por isso, aí ele traz para nós uma responsabilidade. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é se tornar réu? É aquele que será julgado. Num processo judicial, você começa como suspeito primeiro. Existe suspeita, até o dia que vira réu. Virou réu, processo vai prosseguir para ser julgado lá na frente. Quando nós nos tornamos réus de alguma coisa, saiba, vai ter que ter uma sentença lá na frente, favorável ou desfavorável, mas vai ter uma sentença. E aqui fala que quem come e bebe indignamente se torna réu. O que é comer e beber de forma indigna? E aí ele fala aqui no 28, examine-se, pois o homem. Irmãos, a mesa do Senhor representa o sacrifício do Senhor para a nossa salvação, a nossa reconciliação com Deus. Todas as vezes que nós viermos para a mesa, o nosso coração tem que estar limpo, o nosso viver tem que estar desembaraçado. Eu nunca encorajei, e não encorajo nenhum irmão que chega aqui com problema, na hora que o cálice passar, ele... Por que agradece? Por que não toma? Porque faz uma análise e conclui, bom, eu sou indigno. Hoje eu pequei, hoje eu xinguei a esposa, eu xinguei o marido, eu briguei com o patrão ontem, não sei o quê, eu estou indigno. Aí passa o cálice. Tá, eu entendi, mas espera aí. Você não crê no perdão? Nós não temos o sangue? Então por que eu não aplico o sangue? Por que eu não me arrependo? E participo da mesa? O que não pode é eu não me arrepender, é eu não aplicar o sangue e participar da mesa. Por outro lado, também, o outro extremo de não participar, nem participar da mesa, eu também não acho saudável. Porque nós temos o Senhor que nos perdoa. Então, irmãos, sempre que a gente vier para a mesa, às vezes a gente está reparando os irmãos partir o pão, a gente está assim, ó, conversando com o irmão do lado. Está nem vendo que está partindo o pão. Está tão distraído. É um momento onde a gente para. Veja aí se tem algum problema, se você brigou, xingou, se está com o coração magoado com algum irmão, ou que não seja irmão, que seja alguém do mundo. Se arrependa, examine-se. A si mesmo se purifica quem tem essa esperança. Se purifique, lava. E se o irmão não está aqui para pedir perdão, você pede perdão agora só para o Senhor, depois você vai e resolve a situação com ele, liga para ele, vai na casa dele, mas resolva a questão. Isso é examinar a si mesmo. E isso é, continuando aqui na leitura, no 31 fala, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso é eu julgar a mim mesmo, eu estou julgando, eu vi que eu estou errado, que eu preciso reconciliar com o João. Ele não está aqui hoje, mas eu me lavo, depois eu dou um jeito de ligar para ele, lá na casa dele, o João me perdoa. Nós não podemos ficar dessa forma. Mas não adianta, eu simplesmente, não vou tomar o pão, não vou tomar o vinho, porque eu não mereço. Por outro lado, também, eu não vou partir o pão e continuar com um problema com o irmão. Eu não quero ser réu. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. Tá? Porque nós vamos ver o Senhor. Nós iremos ver o Senhor. Por isso que no versículo 30 de Coríntios, olha que sério. Ele fala, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por ter lá em Corinto, muitos irmãos que estavam com problema e não se arrependiam, não discerniam bem a situação, não tinham um viver diante do Senhor, mas participavam da mesa do Senhor, eles ficavam fracos, ficavam doentes e chegavam ao ponto de até morrer. Por isso que fala, não poucos que dormem. Dormir aqui é morrer fisicamente. Já pensou nisso? E se tornar réu e ser julgado? Às vezes o Senhor conclui no seu julgamento, não, tá bom, já deu o prazo dele aqui, vou tirá-lo da terra. E tira. Olha como é sério essa questão de vir para a mesa de qualquer maneira. Isso é muito sério. Fraco, doente, seja fisicamente ou seja espiritualmente, não consegue prosseguir, não consegue vencer o mundo, sempre fraco na fé. Ou às vezes fisicamente pode ser resultado de uma vida dessa forma. Não estou dizendo não, porque tem muitas pessoas que concluem a doença sempre como um pecado. Ah, está doente é porque está em pecado. Isso é natural do ser humano concluir dessa forma. Não é isso que eu estou dizendo. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Então, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Por isso que o versículo de João fala, e a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. E o último versículo de 1 Pedro, capítulo 1.
Ontem o irmão José também leu ele. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos ajude a prosseguir. Para que aquele dia não seja como um laço na nossa vida. Que o Senhor possa todos os dias estar nos tomando pelas mãos, para não tirar dessa imundície desse mundo. Só fechar os olhos, orar e a gente já compartilha. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor ainda fala conosco. Obrigado porque o Senhor ainda insiste com cada um de nós. Nosso coração é de te amar, é de te buscar. Nosso desejo é rasgar o coração diante do Senhor. Nosso desejo é contemplar a Ti sem nenhum véu. Nosso desejo é ser parecidos cada vez mais com o Senhor. E nós sabemos que o Senhor também tem esse desejo. Por isso nos ajuda a prosseguir na nossa carreira, olhando firmemente para Ti. Abençoa os irmãos, abençoa a Tua igreja. Nos faça ter uma vida que testemunhe o Senhor. Uma vida de vitória que expressa Deus. Nos ajude nessa semana a prosseguir uma carreira. Vencendo e alcançando outras pessoas. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre falou no nosso coração. Nos arrependemos das nossas falhas, dos nossos pecados. Queremos continuar olhando e prosseguindo contigo. Nós te amamos. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém.